Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Graças a Deus, como é bom, né? A gente refletir na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual, é o alimento que nos fortifica a cada dia, é que nos faz ir para a luta e para a batalha sem temer, porque sabemos que é através da palavra que o nosso Deus nos mostra o que devemos fazer e de que forma devemos agir. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Hoje vamos refletir, né, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Vamos aqui no versos 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio. Era um homem valente, porém leproso. Então, esse homem era um homem de respeito, era um homem que todo mundo olhava para ele e tinha respeito, né? Ele era respeitado naquela região, mas esse homem tinha algo que incomodava ele, que não estava deixando ele ter paz. A lepra não estava deixando ele ter paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na maioria das vezes, nós podemos ter tudo em nossa vida, mas algo vai estar nos incomodando, algo vai estar tentando nos tirar da presença de Deus, algo vai tentar tirar a nossa atenção daquele propósito que Deus tem para a gente. E aqui esse homem, apesar de tudo que ele tinha, do respeito e tudo mais, ele estava com uma lepra. Ele estava com a lepra. Então vamos ver o que aconteceu na vida desse homem. O sírio, numa de suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo os 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o curaste da sua lepra. Então, olha o que aconteceu aqui. Aconteceu algo que o rei da Síria achou que seria o homem que iria fazer esse milagre, que seria do jeito dele. E as coisas de Deus não é assim, meus irmãos. Não é assim, minhas irmãs. As coisas de Deus é no tempo dele, no momento dele. O homem não pode fazer nada. O homem é apenas um instrumento. Mesmo assim, quando ele é um homem, uma mulher que dedica sua vida em servir a Deus, em servir aos propósitos de Deus, as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós temos que fazer as coisas de Deus. As coisas de Deus é com sabedoria. Então, vamos lá mais na frente. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Olha só o que o rei falou neste momento. O que o rei de Israel falou? Sou eu Deus para que eu possa matar ou vivificar? Para que este me envie um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Naquele momento o rei ficou indignado, né? O rei de Israel ficou indignado, porque ele havia recebido uma carta aonde dizia que era para ele, que o homem estava leproso e que era para ele curar. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, nós não interpretamos de forma correta o que Deus tem falado conosco. E nós precisamos abrir os nossos corações para que nós possamos compreender, interpretar. Porque se eu compreender de forma
inadequada, eu vou estar apontando o dedo, achando que minha vida não está indo bem por conta de fulano, por conta de ciclano, e não é assim. Às vezes, a minha falta de entendimento acaba atrapalhando a mim mesma. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes a todo momento. O que é de Deus e o que não é. Então, olha só, notai-vos, peço que veja como ele anda buscando ocasião contra mim. Então, o rei de Israel, ele ficou questionando naquele momento, será, sou eu Deus para matar ou para vivificar alguém? Só que, quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel, ele rasgara suas vestes, ele mandou dizer ao rei, por que rasgar as tuas vestes? Deixe o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Então, quando a menina falou, a menina estava referindo a quem? A Eliseu, profeta, que profetizava e o milagre acontecia. Então, veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Então, o profeta, ele ordenou que Naamã fosse, né, e mergulhasse no Rio Jordão, que a carne dele ia se tornar purificada. Nem o profeta foi. Ele enviou o mensageiro. Só que, olha o que acontece aqui no versos 11, meus irmãos, minhas irmãs. Olha o que acontece aqui no versos 11. Naamã, neste momento, ele ficou indignado. Ele ficou indignado. Quantas pessoas hoje, você ora, você determina, você fala que Deus é na vida dela, que ela vai ter uma vida transformada, mas de repente, olha a pessoa indignada fazendo as coisas tudo ao contrário. A pessoa não acreditando nas promessas de Deus, porque Deus, ele usa as pessoas para nos abençoar. Ele envia as pessoas para nos abençoar. Agora, eu preciso entender a mensagem que Deus tem para mim. Só que naquele momento, Naamã ficou indignado. Retirou-se dizendo, eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Naamã achou que seria do jeito dele. Até porque, meus irmãos, por conta do convívio dele. Porque quando nós buscamos aqui a informação, aqui logo no início, no versos 1, ele era um líder. Ele liderava e era um homem de respeito. Então, ele achando isso, ele chegava lá que o homem, né, iria impor a mão e fazer as coisas do jeito dele. Só que as coisas de Deus não é do nosso jeito. As coisas de Deus não é do jeito que a gente quer. Deus vai usar pessoas da maneira dele, do jeito dele. E essas pessoas têm que obedecer à ordem de Deus. Porque se fazer o contrário, não vai adiantar. As bênçãos não vão acontecer. Os milagres não vão acontecer. E tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus e não para a glória do homem. Então, vamos lá. Não são, porventura, Abana, Afapá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele ainda começou a questionar, meus irmãos. Diante da ordem do profeta, diante da ordem de um homem de Deus, ele ainda começou a questionar. Queria os rios melhores. Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e retirou com indignação. Então esse homem, ele ficou indignado naquele momento. Ele ficou indignado naquele momento porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Por isso
que muitas pessoas acabam perdendo o milagre. Por que que as coisas acontecem no tempo delas, do jeito delas, e não é assim. O milagre vai acontecer na sua vida, sim, mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus, é no querer de Deus. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa fácil, porventura não terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então, os servos de Naamã começou o quê? A falar com ele. Que os servos estavam ouvindo o que estava acontecendo naquele momento. Então, desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou limpa como a carne do menino, e ficou purificado. Oh, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Mas naquele momento esse homem ficou indignado, ele poderia ter perdido essa bênção. Se ele continuasse com o coração endurecido, se ele continuasse com aquele coração de pedra. Só que diante dos seus servos, dos questionamentos dos seus servos, ele abriu o coração e resolveu cumprir o que o homem de Deus havia falado. O que o homem de Deus havia falado. Na maioria das vezes, nós não queremos aceitar o que o homem de Deus fala. Se Deus colocou alguém para te falar algo, abre o coração e pergunte, Deus, é do Senhor, eu creio. Se não for do Senhor, repreenda, que Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, o que é de Deus e o que não é. Mas você precisa abrir o teu coração. Você precisa abrir o teu coração. E você precisa refletir o que está impedindo da minha vida ser abençoada. O que está impedindo? Eu não estou conseguindo sozinha? Eu não estou conseguindo realizar sozinho? Então, eu vou pedir ajuda a um homem ou a uma mulher de Deus. Que Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Mas você precisa abrir o coração. Porque na vida de Naamã, teve aquela menina. Que não foi por acaso que aquela menina estava ali. Aquela menina abençoou a vida do seu patrão. Então, que cada um de nós possamos refletir e saber da importância do propósito de Deus na nossa vida. Qual é esse propósito de Deus na nossa vida? Eu preciso entender isso, pedir a Deus esse discernimento. Mas para isso, eu preciso ter um compromisso com Deus. Eu preciso ter um compromisso com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, reflita. Qual é o problema que está te afligindo? Que está tirando a tua paz, que está tirando a tua tranquilidade, que está afligindo a tua alma? Qual é o sofrimento que está tirando o teu sono? Qual é o sofrimento que está tirando o teu sono? Comece a buscar a presença de Deus, porque só Deus pode tirar esse problema da tua vida. Não adianta você contar para o vizinho, contar para um outro e só aumentar a situação que as pessoas, na maioria das vezes, estão mais para julgar, para aprontar. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque Deus, Ele pode colocar a tua vida purificada. Ele vai purificar de todo mal. Tudo que está te atingindo. Tudo que está perturbando, tirando o teu sono, tirando a tua tranquilidade. Então, que tudo que estiver tirando o teu sono, a tua tranquilidade, peça a Deus que Ele vai sim remover esse mal da tua vida. Mas para isso, tenha um compromisso com o Senhor.
Busque a Ele, não fique questionando, não. Não fique questionando, não. Porque quando nós perdemos tempo questionando o que Deus está fazendo ou por que você está sofrendo, você acaba perdendo essa intimidade com Deus, você acaba perdendo as tuas bênçãos. Imagine Naamã, esse momento que ele ficou questionando se ele já tivesse aceitado. Não, mas precisou que o servo dele chegar a ele e lhe falar dizendo: meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido? Quanto mais dizer-te lava e ficará purificado. Então o servo dele entendeu que aquilo que o profeta havia falado não era difícil de ele cumprir. Mas ele ficou questionando. É o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Acaba questionando por que isso, por que aquilo. Os porquês estão acabando com a vida das pessoas na maioria das vezes. Os porquês estão acabando com a vida das pessoas. Porque eu começo a olhar por que isso, porque aquilo, e esqueço de viver o meu compromisso com Deus. No momento que começar essas dúvidas na tua mente, coloca o teu joelho no chão: Senhor, me direciona a minha vida, eu quero completamente voltada e abençoada para ti. Desse jeito, nós não precisamos ficar perdendo noites de sonos por conta das dificuldades, porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Então, Naamã, ele foi curado da sua lepra. Ele foi abençoado. Né? E ficou a pele igual a pele de um menino. Mas depois de muitos questionamentos, aqui nós temos ainda mais uma lição, meus irmãos, minhas irmãs. Nunca é tarde para você receber o teu milagre. Nunca é tarde para você receber o teu milagre. Mas tem um porém. Você precisa entender que para esse milagre acontecer, você precisa estar firme e a sua vida voltada para o nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa disso. Então não temas, não duvide, não questione, porque o nosso Deus, ele pode. O nosso Deus, ele faz. O nosso Deus, ele faz. Então, que Deus venha nos dar essa sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha nos proteger, venha nos livrar de todo mal, de todas as armadilhas de Satanás. Que nós venhamos buscar essa força espiritual, fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos vencer o mal, para que nós possamos vencer essas dificuldades em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Sabemos, meu Pai, que as dificuldades são tantas, Senhor. Mas a única certeza que nós temos é que nós precisamos confiar e acreditar nos planos que o Senhor tem conosco, Pai. Nos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que aonde, meu Deus, essa oração chegar, meu Pai, que as pessoas venham entender que nós não temos que estar questionando, Pai, mas sim que nós temos que estar sempre orando, entregando a nossa vida a Ti, Senhor. Meu Deus, porque num primeiro momento, Naamã, ele começou a questionar, Pai. Mas depois que o seu servo começou a falar para ele que aquilo que ele precisava fazer não era difícil, então ele entendeu e ele mergulhou. E ele foi abençoado, agraciado com o milagre, Senhor. Assim, meu Deus, seja cada pessoa, Senhor, que ao invés dela estar duvidando, questionando, Pai, que ela venha voltar e olhar somente para Ti, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha tirar, meu Deus, tudo que não te agrada, Senhor. Que o Senhor venha estar passando do alto da cabeça, as plantas dos pés, repreendendo todo o mal, Senhor, tocando aonde o homem não pode tocar, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha estar restaurando vidas, Pai. Que o Senhor venha estar restaurando famílias, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha estar, meu Deus,
resgatando, meu Deus, jovens, meu Pai. Visita esses jovens em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para que ele possa, meu Deus, buscar, meu Deus, cada vez mais a tua presença, Senhor. Encher, meu Deus, com a tua palavra, Pai. Meu Deus, para que a alegria seja aquela alegria duradoura, meu Pai, não aquela alegria passageira, Senhor, aquela alegria falsa, meu Pai. Oh, Deus amado, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, estar cuidando, meu Pai. Visita, Senhor, os hospitais, meu Pai. Aquele que está necessitando do milagre, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha agir de acordo com a tua vontade e o teu querer, meu Pai. E que essas pessoas venham a entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo pode, é o Deus de milagre, Senhor. É o Deus vivo, que quando nós clamamos, o Senhor responde sim, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.